Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar o nosso vídeo com a segunda parte sobre o caos social. Chegou? Vamos continuar agora o que eu estava dizendo, certo? Então, vamos nessa. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão econômica e sobre o preço. Eu não vou falar tanto assim, porque vocês assistiram os 4 vídeos lá, eu espero que sim, tenham esperança que vocês tenham assistido. E eu não preciso falar muito aqui, só preciso falar sobre que o preço ele está distorcido. E se o preço ele está distorcido, obviamente que a consecução desses preços distorcidos, uma hora vai dar alguma merda. E é isso que acontece em uma sociedade, como vocês viram no primeiro vídeo, que tem controle de preços. E não é preciso ter um controle super fodido de preço para dar errado. Pode ser um controle de preço como o Estado ele exerce. Então o Estado exercendo um controle de preço, ele consegue falsificar, vamos dizer assim, criar uma ilusão de preço que não existe, que no futuro a gente vai colher frutos. E o Estado ele faz isso daí, consequentemente faz isso daí direto. Então, uma hora ou outra, essas bolhas elas acabam estourando, que é o que a gente chama de bolha econômica. Aconteceu em 1929, vai acontecer, essa bolha econômica sempre acontece, não é por causa, é porque as pessoas tratam um empresário como se ele fosse um retardado. Por incrível que pareça, parece que o cara que ele vai fazer alguma atividade econômica, ele é burro, cara. Porque ele, vou fazer isso aqui por nada. Não é por causa de demanda, não, é porque eu gostei disso aqui, eu vou fazer isso aqui e tal, e vai dar problema no futuro. Ou então, eu tô vendo aqui que a demanda ela tá diminuindo, mas mesmo assim eu vou continuar produzindo. Então, tipo, é como se o reino do empresário ele fosse um retardado, basicamente, para a maioria das teorias econômicas. E em 1929 não é diferente quando se fala sobre isso. Só que, na verdade, tudo isso é o Estado, a intervenção do Estado e a falsificação do preço, a ilusão de preço que cria todas essas zoeiras. Então, o que acontece? Quando vários estados eles criam essas zoeiras e existe um fator externo que faz com que todas essas zoeiras se encontrem e estourem todas as bolhas ao mesmo tempo. E é exatamente isso que está acontecendo. Todas as bolhas elas estavam lá, sendo criadas lá tal. Aí chegou um certo momento em que chegou essa coisa desse vírus aí e tal, e estourou todas as bolhas, está estourando todas as bolhas ao mesmo tempo. Então a crise econômica, ela não é nada de sobrenatural. A crise econômica, ela não é nada de sobrenatural, não é nada de conspiratório, pelo menos não por enquanto, mas é uma consequência natural das pessoas fazerem merda. Então, uma consequência natural das pessoas fazerem merda, uma hora vai dar merda de novo. Então, eles já estavam amontoando zoeiras. Aí chegou o vírus, fudeu tudo, acabou. Então, consequentemente, ia dar isso. Uma hora ou outra ia dar isso. É só começar. Velho, se você quer ver uma economia se fuder, é só começar com essa putaria de distorcer o preço. Regulamentação, distorção de preço, só vai dar nisso. Uma hora ou outra. Só que a maioria dos governos eles não estão preocupados com isso, porque é de 4 em 4 anos, caralho. É de 4, 8 anos, aí depois passa pro outro, o outro fica com a bomba. Por causa disso, pô. Vamos passar pro próximo tópico, porque é isso que acontece. Eu irei falar agora para vocês sobre as coisas que todo ser humano tem o dever de saber. Todo ser humano tem o dever de saber disso aqui que eu vou falar. Primeiro, ele tem que saber o básico de lógica. Então essa é a primeira coisa. Mas não é aquela lógica de concurso público, não. Lógica que eu estou falando é a lógica de ação e reação. Todo ser humano ele tem que conhecer causa e consequência. Isso é a lógica básica de tudo. Tem que compreender a causa e efeito. Você tentando compreender a causa e efeito, você vai criar os seus próprios questionamentos. Então começa daqui.
A lógica básica é essa. Tudo tem uma razão, uma ação e uma reação e uma consequência, causa e efeito. Tudo tem. Não existe evento isolado. Até mesmo o acaso, todo o acaso, ele possui um princípio que gerou ele. E esse princípio, provavelmente ele é ordenado. Agora, as consequências podem não ser, mas agora o princípio, ele é. Então, o que vocês precisam entender sobre a lógica é isso. Então, todo ser humano tem o dever de conhecer essa lógica. Porque senão, aqui, por que eu quis que botasse logo a questão lógica no começo, como a primeira coisa? Porque daqui você vai puxar todas as outras coisas. Tem gente que acredita que você precisa aprender primeiro português. Aprender a interpretar textos. Eu não acho que isso seja a primeira coisa que você precisa aprender. A primeira coisa que você tem que aprender é isso que eu estou dizendo. Porque daqui você vai ter uma qualidade de interpretação maior. Porque só interpretar o texto fica muito pobre quando você não tem uma lógica, vamos dizer assim, de conseguir levar aquilo para você. Você não virá um idólatra. Porque o primeiro passo de uma pessoa idólatra é ela ler um livro e acha que aquele livro é fodido e você não consegue questionar aquele livro. Tá aí o problema. Então, vocês precisam ter o primeiro ponto, a lógica. A lógica de compreender o seu individualismo, primeiro ponto. Compreender a causa e efeito. E compreender a relação que tem em todas as coisas que estão competindo com você. Quando eu digo competindo, é que estão inteirando dentro da realidade junto com você. Isso é o mínimo. Daí é que você parte para o português, você parte para o que a gente vai ver agora. Então, qual é a segunda coisa que todos os seres humanos deveriam saber? O básico da escola de forma fluente. Qual é a diferença do básico da escola com o básico e a fluência desse básico? É uma das coisas que eu não gosto que as pessoas fazem, que é você estudar só por estudar. Eu não acredito nisso, eu acredito que a pessoa tem que saber o porquê daquilo dali. Você já se perguntou o que é que você pode fazer com as coisas que você estuda? Eu me pergunto isso, porque todas as coisas que eu estudo tem que ter uma utilidade para mim. Eu não estudo só por estudar, eu quero tirar frutos daquela coisa. Então você tem que pensar assim, para que eu estou estudando essa porra se não tem utilidade nenhuma? Então eu estou fazendo um trabalho idiota. Então você precisa estudar o básico da escola já tendo essa ideia. O que eu posso utilizar disso? E eu vou te dizer algumas coisas. Primeiro, a matemática, se você não tiver o básico da matemática, você não vai conseguir fazer cálculos financeiros. Então a sua vida vai virar um caos. Primeiro, então a matemática, a essência dela, que você pode tirar de útil da matemática é isso. Cálculos, vamos dizer assim, de criação geométrica, de desenhos, esse tipo de coisa. Então, a matemática pode te ajudar nisso. Programação, esse tipo de coisa. Então, para isso que serve a matemática, para você abrir o leque e ganhar dinheiro em cima disso. Agora vamos para a geografia. Geografia, ela é importante sim para você conhecer o seu território. Conhecer o seu território, conhecer como funciona o clima da região que você mora, conhecer tudo isso e montar. Por exemplo, você não sabe o que pode acontecer. Como eu disse para vocês, a gente está numa bomba chiando. Desde o começo, o carro está desgovernado. Eu vou até parafrasear o que o Nando Moura disse, que o carro está desgovernado. Só que eu vou dizer mais além do que ele disse. Eu vou dizer que o carro sempre esteve desgovernado. E ele ainda continua desgovernado. E o Nando Moura está dizendo que o carro está desgovernado agora. Só que eu digo que ele sempre esteve desgovernado, desde o início da humanidade até hoje. E ele está batendo nos postes que vinha e está continuando andando e batendo de novo. Então a geografia ela ensina você a sobreviver a essas batidas de carro. Ensina você a se preparar melhor. Então vocês, já estou dizendo indiretamente que a sobrevivência, você aprender coisas de sobrevivência é essencial. Não é coisa de louco isso. Mas é algo, como eu estou dizendo para você, é uma bomba chiando. Então aprenda a sobrevivência, pelo menos um mínimo.
porque você não sabe o dia de amanhã. E vamos agora para o física. Física também é algo interessante de você aprender sobre os efeitos das coisas, da natureza, esse tipo de coisa. Você precisa compreender como funciona isso, porque daí vai surgir a mecânica. Se você não conhece física, você não vai conseguir compreender a mecânica de automóveis, de carro, não vai conseguir consertar essas coisas. Então, esse básico é necessário. Você precisa compreender a física, não só para mexer com mecânica, mas só que todos os eventos e os fenômenos, né, os fenômenos da natureza. Se você quiser, por exemplo, construir algo elétrico, esse tipo de coisa, você precisa conseguir compreender a física mais exatamente. Então ela é necessária. E eu não vou nem descrever o que você precisa de química para ter melhor aproveitamento de produtos, esse tipo de coisa, construir suas próprias bangs químicos que vão auxiliar você, aí aprender nutrição, aprender tudo que tem a ver com isso. Então o básico é a química, caralho. Se você não souber de química, você não vai para outros cantos. Então você precisa compreender que da química você vai tirar todo o resto. E aqui começa o básico. Biologia eu não vou nem dizer. Porque biologia, você não saber de biologia, você é analfabeto. É necessário aprender biologia. Você saber o que acontece dentro da sua célula. Quais são os efeitos. Quais são os módulos que acontecem. Como que funciona o seu corpo. Isso daí é uma coisa básica que você precisa levar para a sua vida. E tudo que eu estou dizendo aqui, você tem que ser fluente. Não é você estudar só por estudar, você tem que saber o porquê que você está estudando. Aí muda a situação das suas coisas. Então eu falei sobre isso. E o resto, isso daí é só o básico do que você precisa saber da escola, mas só que tem outras coisas também. Como, por exemplo, idiomas pode ser necessário. Você não vai, por exemplo, acontece alguma coisa aqui e o Brasil quebra. Aí você precisa saber uma língua estrangeira para poder chegar lá e tal. E é óbvio que você precisa ter dinheiro também, né? Mas só que se você não souber a língua estrangeira, vai ser difícil para você, né? Então, tudo isso daqui é necessário com um motivo. O que eu estou querendo dizer é que tudo precisa ter um motivo para não se tornar idiota. E esse é o motivo que eu estou dando para vocês estudarem o básico da escola. Não é para você fazer concurso público, não é para você querer tirar uma vantagem, vamos dizer assim, dentro do Estado. Porque tudo isso daí, concurso público, é uma vantagem dentro do Estado e só existe enquanto o Estado existe. Mas agora, e se o Estado quebrar? E aí? Adiantou o que você ter estudado? Então é importante você ter a essência de todas essas coisas para você. Todo conhecimento ele tem que ser para você. Você tem que achar uma utilidade para aquilo que você sabe. E vamos agora para o terceiro. O terceiro é o básico de medicina. Quando eu digo isso daí, não é para você virar médico, caralho. Que quando a pessoa olha assim, tá dizendo, não, vire médico. Não é para você virar médico, mas você ter o conhecimento sobre certas coisas. Eu tenho um conhecimento sobre infectologia, tenho conhecimento de cardiologia, tenho conhecimento de geriatria, tenho conhecimento de oncologia, eu tenho conhecimento de farmacologia, eu tenho muito conhecimento sobre muitas áreas da medicina. Mas isso não é para eu virar médico, caralho. Mas é no caso, se aconteça alguma coisa com o Estado, ou se acontecer alguma coisa de eu não conseguir ter médicos para me ajudar, eu consegui desenrolar, velho. Então você tem que pensar nisso, velho. Tem que pensar nisso, velho. E se não tiver médico? Se não tiver médico para me atender, o que eu vou fazer? Eu vou tomar no cu, velho. Então, vocês têm que pensar nisso. Como eu disse anteriormente. A gente está vivendo numa bomba chiando. Sempre esteve vivendo numa bomba chiando. A questão é saber qual a hora que essa bomba vai estourar. O carro sempre esteve desgovernado. Não é agora que ele está desgovernado. Toda vez que a gente bota um Estado, uma hora ele vai bater. Toda vez que a economia ela tá fodida, uma hora ela vai bater.
Toda vez que a população está vivendo de ilusão, uma hora ela vai se fuder. E é assim que as coisas acontecem. Não tem nada de espantoso nisso. É só uma questão de uma relação de causa e efeito. Vamos agora para o próximo. Conhecer eletrônica, conhecer programação, conhecer tudo isso daí também é essencial. Também é coisa que eu sei, que eu também passei para vocês algumas vezes aqui e ainda vou continuar passando. A questão é que demora pra cacete e tal. Tenho muitas coisas para fazer, mas só que eu não esqueci de vocês. Então, quando eu posso, eu passo, entendeu? Alguma coisa para vocês, mas é interessante vocês conhecerem sim. Vocês podem criar seus próprios. Vai acontecer um momento que você não tem alguma coisa, como esses dias. Esses dias pode parecer besta, e é besta na verdade. Meu controle de PS2 ele quebrou. Só que eu tinha peças aqui. Aí eu fui e soldei ele e ele ficou de boa, ficou 0 km. Agora imagina se fosse uma pessoa que não tem conhecimento de eletrônica. Teria jogado a porra do controle fora, ter gastado 40 conto no controle novo. Olha o tanto que eu economizei. Então é tipo, isso é besta, mas só que é coisa prática mesmo. Agora imagine numa casa de sobrevivência mesmo, e que não seja um controle, mas seja um componente eletrônico de comunicação. E você que tenha conhecimento de eletrônica. E aí, você vai consertar ele de boa. E a pessoa que não tem? Vai jogar fora o equipamento de telecomunicação muito essencial. Ou então vai depender de outra pessoa com conhecimento. Velho, não dependa de outra pessoa. Por favor, não dependa de outra pessoa para fazer as coisas. Isso só vai te atrasar. É certo até que é aquela coisa. Nós dependemos de outras pessoas. Temos interdependência das outras pessoas. Que não significa dependência. Interdependência significa que você quer atribuir tarefas para as outras pessoas porque é essencial, mas não significa que você não saiba fazer elas. Então não confunda as coisas com essa questão de interdependência com dependência, tá certo? Nós somos interdependentes. E vamos agora para o próximo, o básico de sustentabilidade. O básico de sustentabilidade, eu digo que é aquela questão de você ser suficiente financeiramente, você conhecer como gerar renda. Isso daqui é outra coisa também que é muito essencial. As pessoas precisam ter um fundo. O mundo é que nem aquela frase lá daquele bicho lá dos Vingadores. As pessoas agem como se fossem vingadores. Elas não se agem que se a gente fosse precavido, eu não precisava ser vingador. É isso daí que aquele bicho lá falava lá no Homem de Ferro. Ele disse: ainda bem que a gente age como vingadores, mas a gente devia ser precavidos. E é verdade, a gente age como vingador. O mundo todo age como vingador. Porque ele só remedia quando tá tudo fodido. Só que antes ele não age como precavido. E isso é um problema mundial. Todas as pessoas agem assim. Então, você tendo um básico de sustentabilidade, você já consegue desenrolar isso. E uma das bases dela é você entender de economia, entender de como controlar suas finanças, ter uma educação financeira adequada. Então, isso daqui é importante. E o terceiro e último não, já é o último, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o oitavo, se eu não me engano, é o oitavo, a questão de sobrevivência. Eu não vou nem me estender sobre isso, porque é o básico. Toda pessoa precisa entender de sobrevivência. Todo ser humano precisa entender. E ainda mais quando ele está no status de ser aquela pessoa que vai liderar. Todo líder ele tem que ter uma base de sobrevivência. Só que o Estado tirou isso da gente. Nos tornou acomodados. Aí acontece uma zoeira dessa, como está acontecendo agora, ninguém sabe para onde ir. Porque a gente viveu muito tempo acomodado sem saber a base de como sobreviver sem o Estado. E é isso. Então eu disse para vocês a base de todo ser humano seria essa. Então se você quiser seguir essa base para você, eu garanto a você que você vai se dar bem. Isso é bastante conhecimento que você vai aprender e você vai conseguir desenrolar. Todo ser humano deveria saber disso que eu estou dizendo aqui agora. Agora vamos falar sobre os acontecimentos. Nós estamos vivendo na linha, como eu já falei sobre a linha da existência, a linha da depressão, que é aquela linha onde todas as coisas se chocam.
Mas qual é a diferença da depressão de agora para a linha de depressão que acontecia em períodos anteriores? Essa de agora tem a ver com a nossa idade espiritual. Assim como o homem que eu falo no geral, o ser, ele passa pela velhice, ele passa pelo nascimento, o crescimento, a velhice e a morte. Só que com a diferença que o espírito ele não morre, o nosso espírito ele também tem idade. Então, conforme ele ganha experiência, ele vai aumentando e vai crescendo. Então ele vai se tornando mais sábio, vamos dizer assim. E a idade espiritual desse mundo é uma idade adolescente ainda. Consequentemente, você sabe que um adolescente ele faz merda. Então nós temos, e também existem vários tipos de idade. Só que a predominante no momento é a idade adolescente, espiritualmente falando. Aí existe aqui a maioria que é adolescente e criança, e existe alguns adultinhos, vamos dizer assim, os adultinhos da sala. Então mas só que é uma minoria muito, é tipo uma minoria de 1%. Esses daí que são mais sábios e tal, que estão aqui. O resto é tudo adolescente e criança, vamos dizer assim. Antigamente era pior, porque existiam mais crianças e era zoeira fodida, pô. Agora a gente está vivendo um cenário onde existem mais adolescentes. Então, como até o próprio Nostradamus ele dizia, vai acontecer muita merda? Sim, é provável que sim. O que acontece quando você bota um monte de adolescente dentro de uma sala? Coisas boas podem acontecer, como também coisas ruins. E existem muitas probabilidades de coisas ruins acontecerem. E é isso que está acontecendo, galera. Não tem mais o que dizer. Nós temos também governantes que estão... Vou usar um exemplo de escola. Nós temos aqui governantes que estão no ensino fundamental e estão governando gente do ensino médio. Também pode existir coisa ao contrário, o ensino médio e governar um monte de gente do fundamental. Isso daqui que eu estou usando é uma analogia, tá certo? Para vocês conseguirem entender como é que funciona a dinâmica. O mundo ele é uma escola. Aqui existem várias pessoas matriculadas. Só que até agora só existe poucas pessoas no ensino superior. 2, 3, 4, 5, que vem de vez em quando tal, e morre. Aí depois demora um pouquinho e vem de novo. Então acontece isso daí. Para ver se alavanca. Geralmente eles vêm para ver se alavanca a humanidade. Quando a humanidade está muito empacada, aí eles têm que vir. Porque senão não tem jeito. E é isso daí que eu vou falar por hoje para vocês, galera. O vídeo ficou bem extenso, mas é porque tem muito assunto hoje para eu falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se gostou, compartilhe e valeu!